Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que estejam todos bem aí, em nome de Jesus, né? E vamos mais uma vez aí para mais um vídeo, né? Faz tempo que eu não gravo, eu tinha gravado uma sequência aí e fui soltando aos poucos, né? E agradecer a todos vocês que acompanham os vídeos, né? E a quem não acompanha também, agradeço da mesma forma, né? E peço que se mais esse vídeo chegar a voz aí, que vocês compartilhem, dê o like e que mais? Se inscrevam no canal, né? E compartilhe para chegar a mais gente, né? Esse vídeo, né? Hoje eu vou fazer uma pequena oração aqui, tá, irmãos? Em nome de nosso Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente venha na presença de nosso Deus e Pai pelo nome eficaz de nosso Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos a ter entendimento segundo o mover do seu Espírito, para Deus nos dar entendimento segundo a sua vontade e nos esvaziar do nosso entendimento carnal e humano, e que esse estudo de hoje se elucide muito a mente dos meus irmãos, que abra a mente deles, que eles entendam a mensagem, né, pelo poder de Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Então, hoje eu venho falar aí da gente poder se enxergar a nós mesmos, né, irmão? Os nossos erros, porque muitos de nós cristãos esquecem de fazer isso e a gente acaba apontando só o dedo pro outro, né? Os erros do irmão, perdão, irmão, que eu tô meio resfriado aí, né? Tô tentando me tratar aqui desse resfriado ou dessa gripe, não sei. Tô com alguns dias já que eu tô assim, mas não é nada sério não, tá? Então, voltando, né, ao assunto, não se pode se eu começar a tossir aqui, dar umas tossidas aqui, tá, irmão? Então, pra gente olhar pra nós mesmos, porque eu tenho percebido nos irmãos que assim, Deus eles têm me capacitado a olhar para dentro de mim mesmo. Já há tempo que eu faço isso, né? Eu sou convertido há 4 anos e meio, né? Entreguei a minha vida para Jesus. Alguns de vocês já sabem, né? E esse vídeo aqui a gente lança na rede para todos. Até para quem eu não conheço, já falei isso, né? Por isso que eu peço para as pessoas compartilhar, mas eu não posso obrigar, né? Então, eu espero que vocês compartilhem, né? Então, na verdade, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Porque é fácil eu falar isso. Falar é fácil, mas cumprir é difícil, né? Mas Deus sabe que eu tenho cumprido. Porque antes de eu falar as coisas para os outros, eu também olho para dentro de mim. E tento consertar primeiro, tirar a trave do meu olho, para depois tentar tirar o cisco do olho do irmão. Entendeu? Então, porque senão eu vou estar sendo um hipócrita. Né? Como os fariseus hipócritas que Jesus falou lá, muito contra eles, né? Os religiosos. E a religião, ela faz isso, irmãos. Ela nos deixa cego para enxergar o nosso próprio pecado. E a gente só abre os olhos para enxergar o pecado do outro. Entendeu? Falar do outro. As pessoas têm que aprender a fazer esse exercício consigo própria. Tá? Porque sempre o outro é o que está errado, sempre eu é o que estou certo. Né? As pessoas têm que aprender a parar de ficar se exaltando, se pondo eu, né? Porque não é a pronúncia do eu, que nem eu já falei no outro vídeo. Eu vou lá, a gente tem que pronunciar o eu, né? Eu fui, entendeu? Mas o eu, quando você se exalta, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu sou o melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais isso, eu sou mais inteligente, eu entendo mais das coisas, você não entende nada, entendeu? Aí você está se exaltando. Entendeu? Então a gente tem que ser mais humilde. Jesus pregou muito a humildade. Pregou muito. As pessoas costumam. Eu escuto muito, mas às vezes eu fico quieto. Porque você não pode falar para a pessoa porque ela se irrita. Ela não concorda, ela fica nervosa. Entendeu? E a gente não tem a intenção de deixar ninguém nervoso. Ainda mais os irmãos em Cristo. Porque os irmãos em Cristo estão aqui para ajudar uns aos outros. Auxiliar uns aos outros. Né? Com licença que eu vou beber um pouco de água por causa da minha gripe, tá, irmãos? Então, nós estamos aqui para nos auxiliar.
Aí é onde que eu queria chegar, porque a gente pode ou não julgar, entendeu? Aí é que tá, porque na verdade, o que acontece? A palavra diz que o julgamento pertence a Deus, entendeu? Não ao homem. Ou seja, o julgamento de você mandar a pessoa ou para o céu ou para o inferno não pertence ao homem, pertence somente ao Pai, pertence somente a Deus. A gente não pode fazer isso, entendeu? Mas, aí tem o mais. Deus, ao mesmo tempo, na sua palavra, por isso que muitos dizem que não crê na Bíblia porque a Bíblia é contraditória. Não é contraditória. Nós é que somos contraditórios por não entender a palavra do Senhor. Entendeu? Por quê? Por falta de estudo, por falta de dedicação, por falta de motivação, por falta de... Nossa, que o eu tá em nós, tá? Por falta de entendimento, por falta de empenho em querer conhecer a verdade, empenho em querer conhecer quem é Deus, como ele age, por que ele age assim. Você lê o contexto todo da Bíblia, o contexto todo de uma história que a Bíblia está relatando, de um livro, de uma carta, você fazer interligação com as cartas, com os livros dos profetas, entendeu? Que aí a sua mente amplia, a sua mente se abre, entendeu, irmãos? Porque não adianta você pegar um versículo fora de contexto, que isso os líderes religiosos fazem para enganar, entendeu? Então, irmãos, a gente tem que se dedicar para saber a vontade de Deus, para poder compreender o que ele está querendo dizer. Não pegar um versículo isolado e acreditar naquele versículo como se fosse a verdade absoluta. Que aí nós estamos errados, nós estamos tirando do contexto para satisfazer nossa vontade carnal. E não é isso que Deus quer. Lá em Pedro, 2 Pedro, diz, segunda carta de Pedro, diz que a profecia não é dada por... ela não é interpretada pela vontade de homem algum, porque os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então a interpretação não tem que ser nossa, que nem eu já ouvi muitas pessoas falar assim, mas eu não interpreto assim, eu interpreto assado, né? Aí eu digo, mas quem disse que a interpretação é sua? Quem disse que a interpretação é minha? Por isso que a gente tem que orar, como eu fiz a oração aqui, por mover do Espírito Santo, para ele nos esvaziar do nosso eu, do nosso intelecto humano carnal e nos encher da sabedoria de Deus, para, segundo a vontade de Deus, ele nos dá entendimento segundo a vontade dele. Entendeu? Não é a nossa. Senão a gente vai interpretar com a nossa carne, com o nosso intelecto humano. E aí não vai ser de acordo com a vontade do Pai. Aí a gente vai compreender tudo errado e achando que está certo, né? E ficar contradizendo aquele que está de acordo com a palavra de Deus, pregando de acordo com a palavra de Deus. Aí vão ver os contradizentes e vai falar que está errado. E não, que está errado é eles. Por quê? Porque interpretaram com a mente carnal, entendeu? Então, as coisas de Deus é santa, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar da parte de Deus, entendeu? A gente tem que deixar o Espírito Santo nos mover, não a gente mover o Espírito Santo à nossa vontade, entendeu? É o contrário, é Deus que nos move, entendeu? Então, a gente tem que aprender a olhar para dentro da gente, a gente pode julgar as atitudes das pessoas. Aí, onde as pessoas não entendem, quando a gente, como irmão, por amar os irmãos e ver que ele está no erro, está fazendo coisa errada, a gente vai tentar mostrar para ele se corrigir, porque ele está errado, como eu já fui repreendido, porque Deus repreende a quem ama, mas ele não repreende, e às vezes ele diretamente na nossa própria mente, falando, às vezes sim, mas às vezes ele usa outro irmão, e a gente não aceita. Entendeu? Porque a gente se acha que a gente é certo e que os outros estão errados. E às vezes a gente está errado. Então a gente tem que ter a humildade de enxergar os nossos erros. É lógico que a gente tem que ter confirmação da palavra, confirmação de Deus, se a gente está errado mesmo. E saber avaliar. Né? Porque não é as pessoas que vai dizer que a gente está errado, é o próprio Deus. Mas Deus usa as pessoas também. Aí como você vai saber? Você vai na Bíblia. Por isso que é importante ler a palavra. Ler a Bíblia. Eu sempre fiz, bato sempre na mesma tecla. O cristão, ele não vive só de oração, gente. A principal
coisa de um cristão genuíno é a leitura da palavra. A palavra é mais importante até que a oração, sabia? Depois vem a oração. Os dois andam juntos, um acompanha o outro. Porque a própria palavra fala, a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, diz na palavra, intercede por nós. Como que ele intercede? Quando a gente vai para a palavra, a gente aprende a orar. A gente vai orar de acordo com o que a gente está lá. A gente vai falar, nos revista, Senhor, com as armaduras espirituais, com a sandália do Evangelho da Paz. Entendeu? A gente vai orar pela saúde dos nossos irmãos, por nossos próximos. A gente vai orar pela proteção deles, pela conversão deles. A gente não vai orar só como fazem os interesseiros, que só ora pedindo coisa para Deus. Como Deus fosse o gênio da lâmpada. Ah, me dá casa, me dá carro. Você vai orar para Deus te dar sabedoria, para dar discernimento, para dar saúde, para você trabalhar e conquistar suas coisas. Entendeu? Para Deus te dar inteligência para, através da sua saúde e da sua sabedoria, vida de Deus, você estudar e conseguir abrir uma empresa para você e dar glória a Deus por isso, porque é mover dele, tá? Ele que te dá a sabedoria, ele que te dá a saúde, ele que te dá tudo para que você consiga conquistar suas coisas aqui na terra, enquanto está aqui, né? Mas não se apegar a ela, entendeu? Porque quando a gente partir daqui, a gente não vai levar. Então, se você apegar ao mundo, as coisas do mundo, você se afasta das coisas de Deus, entendeu? Não é que você não pode ter. Você pode ter, mas não se apegar a elas, entendeu? Botar o seu coração nela. O seu coração tem que estar em Deus, entendeu? É porque as suas conquistas que você fez, que você teve, veio dele, entendeu? Ele que permitiu, ele que te abençoou. Então você tem que dar glória a dele e não se apegar às coisas, se apegar a ele. Quanto mais você se desprender das coisas, mais Deus vai te abençoar com as coisas. Porque você não está apegado. O dia que você sair daqui, ou pelo arrebatamento, ou pela morte, você vai deixar tudo para trás. Você vai fazer igual Ló, que quando Deus mandou o juízo para Sodoma e Gomorra e Ló estava lá, ele queria levar as coisas, os anjos falaram, Ló, larga tudo para trás, Ló, nós vamos destruir tudo aqui. Você tá louco, né? Tem que levar nada, cara. Então Ló estava pegado nas coisas materiais, entendeu? Abraão, que era o tio dele, era um crente espiritual, ele era o retrato do crente carnal. Mas mesmo assim, ele era justo. Ele não concordava com as abominações que os homens abomináveis faziam lá. Mas ele estava ainda fincado, né? Quando ele foi separado do tio Abraão, ele olhou a beleza da cidade. Ele não deixou ser guiado pelo Espírito de Deus, como fez Abraão, né? E ele foi justo parar numa cidade só por causa da beleza, que era promíscua. E que Deus ia destruir aquela cidade. Entendeu? Então, irmãos, eu falo para muitos de vós aí, como eu já falei para mim mesmo, e todo dia eu medito, Pai, me mostra se eu estou errado, se eu estou no caminho certo, se eu devo continuar, prosseguir, se eu devo parar, me corrigir, se eu falei alguma coisa que não devia para o irmão ou para uma irmã, se eu estava errado, que eu vá lá, peça perdão, que eu vá lá, peça perdão para Deus e peça perdão para o irmão, entendeu? Seja humilde, entendeu? Mas a maioria não consegue fazer isso. O inimigo planta na mente dela que só ela está certa, que ela nunca está errada, que é só o outro que está errado. Quando você está certo, você está certo. Pronto, você não vai se desculpar por uma coisa que você sabe que você está certo. Mas você perguntou para Deus, você se olhou de dentro para fora, você meditou, fez uma reflexão. Porque é bom a gente refletir. Será que eu estou certo mesmo? Será que eu não estou errado? Entendeu? Se você chegar à conclusão e Deus se esclarecer que você está certo, você não tem por que pedir perdão. Mas se Deus falar ao seu coração, se você chegar à conclusão que você errou, seja humilde e peça perdão para Deus e para o irmão que você errou, para a irmã. Entendeu? Isso aos olhos de Deus é muito louvável, é muito nobre. Entendeu? Porque as pessoas, elas são injustas às vezes, mesmo o cristão para com o outro. Porque às vezes a gente quer ajudar e a ajuda não vem só de massageio de ego, você falar coisas bonitas para a pessoa. Também, às vezes, se a pessoa está no caminho certo, Deus vai falar coisas bonitas para ela. Continue, meu filho. Meus olhos muito se agradam de você, porque você está obedecendo a minha palavra, porque você está seguindo o meu caminho.
você errou ali, mas tentando acertar, eu vi que você estava tentando acertar, Deus vai te fazer elogios. Vai usar a pessoa para te fazer elogio. Como eu disse no outro vídeo, teve uma irmã que eu dei a conhecer que falou, o Senhor vai te honrar porque você está obedecendo a palavra dele. Mas eu também tenho consciência onde às vezes eu erro. Aí eu pego e falo assim, puxa, eu tenho que mudar aqui. Eu fiz coisa errada. Eu falei coisa que não devia pro irmão lá, pra irmãzinha lá. Então eu tenho que me corrigir. Entendeu? Eu tenho que ser humilde. Entendeu? E muitos não conseguem fazer isso. E muitos que se dizem cristão. Entendeu? Faça uma autoanálise, uma autorrevisão, irmãos. Tem que fazer. Isso para o cristão sincero e genuíno é obrigatório. Para você não ficar só apontando erros dos outros e se achar que você é perfeito, que você é santo, que você é certo. Porque, irmãos, o que acontece? Nós somos vistos como santos aos olhos de Deus pela fé na obra de Cristo na cruz. Entendeu? Não pela nossa justiça própria. Eu sempre friso isso aqui. Certo? Nós somos falhos e pecadores. Deus nos vê como santo porque ele enxerga o sangue do Cordeiro em nós. Pela fé que nós botamos na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Entendeu? Então a gente ainda tem o corpo carnal sujeito a falhar. Então às vezes a gente vai errar. Ninguém está falando aqui que a gente nunca pode errar. Porque vai errar. Mas você não pode ser dominado pelo pecado, dominado pelas falhas, dominado pelos erros. Entendeu? Dominado por esse mundo, pelas ideologias do mundo. Entendeu? Que a mídia prega, que as religiões pregam, entendeu? Porque tudo isso daí, por isso que a palavra fala, pelas tradições de vossos pais, errais. Porque os pais nos ensinaram, os pais aqui quer dizer patriotas, quer dizer antecessores nossos, né? Não quer dizer pais de sangue exatamente. Também, os pais de sangue também, mas ele se refere aos patriarcas. Que a gente aprendeu por eles que aquilo era certo, mas é errado. Entendeu? A palavra mesmo diz, ao homem tem caminho que parece certo, mas dá caminho de morte. Porque só quem sabe nos conduzir para o caminho certo é a palavra da verdade. É Cristo, é Deus. Nós somos falhos, nosso coração é enganoso. Entendeu? Então se a gente não se avaliar, não examinar nós mesmos, como a gente quer corrigir o outro? O que adianta eu pregar a palavra para o outro, sendo que eu não obedeço ela? Eu estou sendo hipócrita. Entendeu, irmãos? Então quando a gente puxa a orelha, admoesta ou repreende, é pro bem da pessoa, não é pro mal. E se eu errar também, eu aceito a repreensão de qualquer irmão. Ó, irmão, avalie aí, mas saiba falar com mansidão, porque eu também vou, quando eu repreender um irmão, se ele me permitir de levar a repreensão, eu vou repreender com mansidão, com educação. Ó, irmão, ô irmã, eu acho que você tem que se avaliar e eu acho que você está errado nessa parte aí. Ó, medite, não creia no que eu estou dizendo, mas medite. Leve para casa e medite. Veja a situação e medite. Pergunte ao Pai. Ore a Deus. Para você ver, porque eu acho que você está errando aí. É desse jeito que se admoesta. É desse jeito que se repreende. Não é você falar, ah, irmão, você pecou, você está errado, que não sei o que, ser áspero com a pessoa. Não é assim que Jesus nos ensina. Entendeu? Mas mesmo a gente sendo manso, às vezes a pessoa não aceita a repreensão. Aí você deixa lá, põe na mão do pai, né? Deixa lá. Aí às vezes ela vai falar, que nem eu mesmo. Eu entrego na mão de Deus, irmãos, porque eu mesmo eu sei que tem pessoas que me veem como hipócrita, como falso, eu sei que tem. Não estou falando que são todos. Eu sei que tem pessoas que sabem que eu sou sincero de coração. Entendeu? Que avaliam o que eu falo, que comparam com a Bíblia, para ver que eu tô falando disso. É porque às vezes tem pessoas, irmão, que não quer aceitar a palavra da verdade. Entendeu? Ela nem vai na Bíblia para examinar. Porque eu não sei qual que é o medo da pessoa ir lá na Bíblia. Se é porque ela sabe que ela está errada e Deus vai confirmar, ou se é porque ela não quer se consertar coisa nenhuma. Porque hoje, o que acontece com os cristãos de hoje? Que muitos chamam aí de cristão Nutella, né? Que é os cristãos que é igual os fariseus lá atrás, que eles só cumprem ritos. Eles vão na igreja, cumprem ritos, dão oferta, dão dízimo, e acham que por isso são salvos. Não é isso. Isso daí não vai salvar ninguém.
Entendeu? O que salva é a mudança de conduta, a mudança de caráter, o arrependimento. Você se olhar e ver que você foi errado lá atrás, que você fez coisa errada, que você tem que se corrigir, que você tem que mudar o seu caráter, que você tem que mudar suas condutas, que você tem que mudar suas práticas, que nem diz a própria palavra. Aquele que roube, não roube mais, porque você é nova criatura. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que estrupava, não estrupe mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que invejava, não inveje mais. Entendeu? Com o poder de Deus, não é pela sua força. Para você fazer isso, você tem que se converter, entregar a vida para Jesus. Sozinho você não consegue. E se conseguir, vai ser por esforço próprio seu. Então não é aceito por Deus isso. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tá? Por isso que muita gente que não concorda com o que eu digo, não vai na Bíblia. Porque às vezes já até sabe que está lá. E sabe que vai ser confirmado por Deus, o que eu estou falando. Aí não vai, porque não quer aceitar. É igual Faraó, coração duro. Entendeu? Então aí acontece essas coisas. Por que está acontecendo isso comigo, meu Deus? Às vezes está acontecendo, que nem alguns irmãos, algumas irmãs me diz, para nos provar. Sim, não é nada de errado que a gente fez. Mas às vezes também é consequência do erro que a gente cometeu lá atrás. Só que a gente não enxergou, a gente não se olhou lá para trás. Entendeu? Aí eu mesmo, irmãos, me questiono, às vezes, eu pergunto para Deus, quando eu cometo erro, porque quando a gente peca, irmão, o que acontece? O pecado nos cega. Então, o que acontece? Às vezes a gente não enxerga o nosso pecado. Você quer uma prova disso? Quando Davi pecou, ele tentou esconder o pecado dele de Deus, cometendo outros. Entendeu? Então ele estava cego. Quanto mais ele pecava, mais cego ele ficava. Então, o que ele fez? Ele adulterou com Batseba. Aí para encobrir isso daí, porque ia vir à tona, certo? O que ele fez? Ele eliminou Urias, mulher de Batseba. Porque ele tinha engravidado Batseba. Então primeiro ele tentou fazer Urias voltar da guerra para se deitar com Batseba, para falar que era filho de Urias. Que Urias tinha deitado com ela, mas, entendeu? Mas ele não conseguiu isso, o que ele fez? Aí ele foi e mandou Urias para a morte, entendeu? E escondeu, ele não confessou a Deus. Aí teve que vir o profeta Natan para abrir os olhos dele, contar uma história, e ele falou assim, tal homem que fez tal coisa tem que morrer. Aí o profeta Natan falou, esse homem é você, Davi. Aí ele caiu em lágrimas, olhou, se arrependeu, porque aí o profeta Natan abriu os olhos dele e ele enxergou o pecado dele. Entendeu? Então, às vezes, tem que acontecer isso conosco. Porque às vezes o pecado não cega. Então, aí às vezes eu mesmo me pergunto assim, será que eu sou salvo, Senhor? Porque eu fiz esse pecado aqui, mas o Senhor fala assim, tá, olha lá para trás. Aonde você estava e aonde você está hoje. Você viu alguma mudança em você, na sua vida? Aí eu falo, eu vi, porque eu fazia aquilo e hoje eu não faço mais. Não por minha própria capacidade e força, tá, irmãos? Foi porque Deus operou em mim. Então ele falou, então isso é prova de que você é salvo. Por que a gente tem dúvida às vezes? Eu tenho certeza da minha salvação, mas às vezes o diabo me põe dúvida porque eu dou brecha. Quando você dá brecha e cai em pecado, aí vem o diabo na sua mente e lança pensamentos. Você não sabe coisa nenhuma, olha lá, ó, vai te acusar para Deus, vai acusar na sua mente, você é um hipócrita, você é um mentiroso, entendeu? Ele vai colocar esses pensamentos. Por quê? Porque você caiu em pecado, você deu brecha, você perdeu a comunhão com o Pai. Você não perdeu a salvação, você perdeu a comunhão. Então aí é onde que o diabo entra e tenta te convencer que você não é salvo. Aí por isso que é importante confessar. Não se afastar de Deus quando você peca, fugir de Deus. Não, vai para Deus e confessa, eu pequei, Pai. Me justifique pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que é vigente até hoje para purificar minha justiça, meu pecado. Caí em transgressão, pequei contra o céu e contra ti. Isso é se humilhar diante de Deus. Muita gente não tem essa coragem. Fala que acha que é se menosprezar. Não é se menosprezar. Você não está se humilhando para homem, você está se humilhando aos pés do Pai. Paulo falou, miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. O meu pecado está sempre diante de mim. Entendeu, irmãos? É você se quebrantar nos pés do Pai. Pequei contra o céu, contra ti. Senhor, derrame da sua misericórdia, da sua graça. Você entendeu? Eu sou pecador, sou falho, falei novamente contra ti, Pai. Me ajuda, me reergue, me levante. Preciso de ti, sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém.
tá vendo como que eu não sou nada e não sou ninguém? Caí de novo, pai, me ajuda, entendeu? Se humilhe nos pés do pai. Isso não é desmérito, não é desonra, você não está se humilhando perante a homens. Ninguém está falando para você se humilhar perante a homem. Se você confessar para o padre, para o pastor, aí sim você está se humilhando na presença de homem. Você tem que trancar sua porta e confessar para o pai seu pecado. Entendeu? E o pai e o seu advogado fiel, que é Cristo, vai te purificar. Entendeu? E você vai estar perdoado. Entendeu? Agora, se você quiser esconder, é pior. Porque aí a sua vida só vai pro buraco. Lógico que as consequências do nosso pecado a gente vai colher, irmãos. Certo? Mas vai ter o perdão. E o perdão hoje, o perdão já é garantido por Deus. Deus já perdoou até os pecados que a gente ainda vai cometer. Isso, eu enviei um vídeo aí de terceiro para alguns dos meus contatos, do estudo que eu estava fazendo, para ver se a pessoa entende. Deus já perdoou os pecados futuros, mas não é porque Deus perdoou o pecado futuro nosso que nós vamos ver pecado. Então Deus já perdoou, eu posso pecar volta. Não, porque esse pensamento não é de um salvo, entendeu? Você tem que odiar o pecado que está na sua carne, você tem que lutar contra ele, mas não com força do seu braço. Você tem que lutar contra ele com oração, com leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia, o que ela vai fazer, irmãos? Se você for um crente de puro coração e quiser obedecer à vontade do Pai, obedecer a sua palavra, o que ela vai fazer com a sua mente? Você vai ler a Bíblia, aí ele vai falar assim, para você, em algumas cartas, né, alguns evangelhos, ou até no Antigo Testamento, ele vai mostrar o caráter de Deus. A Bíblia vai ser como um espelho para você dos seus erros e para te corrigir, e ainda vai falar Deus vai querer pôr o caráter dele em você, em mim. Então ele vai falar, faça o que é justo, não minta, fala a verdade, ajude os pobres, que se você tiver condição, né, pregue o evangelho. Se você fizer tudo isso, aí você vai envergonhar o diabo, entendeu? Então, o que quer dizer, tem uma passagem, irmãos, que fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Isso, não é que você tenha que pecar para a graça superabundar em você, irmão. Que aí você está sendo malandro, você está distorcendo a palavra do Senhor. Que quer dizer que quando você, por fraqueza da sua carne, cai, sem você querer cair, mas você cai porque você foi fraco, por um descuido, aí o pecado mudou aqui. Mas a graça, quando você confessa, Pai, a graça, a misericórdia superabunda. E aí você vai fazer o quê? Para poder, não é que você vai pagar o mal que você fez fazendo bem, não, você não tem como pagar, tá? Não tem como. O único que pagou por você foi Cristo na cruz, tá? Nenhuma das boas obras que você fizer vai pagar o mal que você fez lá atrás. Quem pagou na cruz foi Cristo. Por isso não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque você é nova criatura. Os seus pecados já foram pagos por Cristo. Você vai só envergonhar o diabo, porque como assim? Quando você pecou aqui, certo? Não foi ele que te obrigou a pecar, ele só te incentivou, ele te deu o prato. Ele potencializou a tentação na sua carne. Mas a escolha de pecar foi minha, foi sua, certo? Aí você caiu, certo? Aí você vai lá, caiu, você vai lá e vai fazer, confessa ao Pai, leia a Bíblia e obedeça o que o Pai vai te falar. Vai lá e ajuda aquele irmãozinho, pregue a palavra, aquele desempregado lá, leve cesta básica, ou pague uma cota para aquele lá, ou leve marmita para os necessitados de rua. Aí o que vai acontecer? É onde super vai abundar a graça, entendeu? Onde abundou o pecado, super abundou a graça e a misericórdia. Quer dizer, o diabo te tentou para você pecar aqui, você pecou, Deus superabundou com a misericórdia e a graça e você foi lá e fez e envergonhou o diabo. Então você caiu 2 vezes aqui, 4 vezes você fez o bem ali, entendeu? Não é que você vai pagar o mal que você fez, não é isso, tá? Você vai só envergonhar o diabo, mostrar para ele que você é um salvo, certo? Você não vai deixar ele entrar na sua mente e te convencer que você é o perdido. Não, aqui ó, tá aqui que eu sou salvo, é o Espírito de Deus que está me conduzindo, certo? A fazer as boas obras, não sou eu. Eu não tenho bondade em mim nenhuma, por mim mesmo, porque eu sou pecador. Mas a bondade de Deus me leva a fazer o bem. O Espírito de Deus nos leva a envergonhar o diabo, certo? Quando alguém te ofender, ore por ela, perdoe ela. Ela não sabe o que faz.
ela não tem Cristo, ela está perdida. Você quer ver uma prova? Eu sempre falo isso para os meus irmãos. Quando a pessoa faz o mal, ela se condena a si própria. Quando ela me deseja o mal, por isso que eu não ligo mais quando as pessoas me xingam. Antes eu ficava ofendido, eu ficava nervoso, eu queria ir para cima da pessoa. Hoje não. Hoje a pessoa me xinga, eu nem ligo. Eu oro por ela. Deus, tenha misericórdia desse ser humano. Ela não sabe o que faz. Ela está se autocondenando. Porque eu sou um abençoado de Deus, certo, irmãos? O que acontece? Aquilo que Deus abençoou, Deus falou isso para Balaão. Quando ele quis amaldiçoar o povo de Deus lá, os judeus, certo? Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Se eu sou... E Efésios diz que depois de ouvir a palavra da verdade e tendo nela crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. E sois abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já sois abençoados. Quando você deposita sua fé, já vem um monte de bênçãos, já vem. Só que aí é onde mora engano, porque as pessoas só veem bênção como prosperidade financeira. E não tem nada a ver com isso daí. Bênção que Deus nos dá aqui na terra, eles nos dão saúde, eles nos dão sabedoria e discernimento do Espírito Santo. Essas são as bênçãos. Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Essa é a bênção, é os dons que Cristo dá. Então nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entendeu, meu povo? Entendeu, meus irmãos? Então, o que acontece? Você envergonha o diabo. Entendeu? Quando você perdoa, você entende que a pessoa, quando te faz mal, ela está condenando a ela própria, não a você. É como se ela desejasse o mal, bate e volta para ela. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou orar para o Espírito tocar na pessoa, o Espírito Santo de Deus, para que ela se converta, para ela não ser condenada pelo gesto dela. Entendeu? Porque se ela não mudar e não se converter, é para onde ela vai, para condenação eterna. E não sou eu que falo, é a própria palavra. Como é essa condenação eterna? Não sei, irmãos. Ninguém sabe. O que a gente sabe que a Bíblia relata é o que eu falo para os irmãos. Fala de fogo eterno que nunca se apaga. Mas pode ser que seja figurativo esse fogo. Entendeu? Jesus fala de fogo porque é uma dor insuportável. Como uma pessoa que morre queimada, imagine, se põe no lugar de uma pessoa que morre queimada. Entendeu? É uma dor insuportável. Então, pode ser que seja fogo literal mesmo, que tenha lá na condenação eterna? Pode, mas pode ser só figurativo. Que Jesus está dizendo que vai ter sofrimento, ranger de dente, de dia e de noite, não vai ter sossego, nem de dia nem de noite. Porque os vermes, é como se você pegasse todos os seus medos, todo o seu sofrimento, toda a sua dor nesse mundo, juntasse eles todos e ele fosse triplicado, potencializado e não tivesse mais fim. É um abismo de sofrimento, de escuridão eterna. É onde você vai, o seu espírito vai. E depois a sua carne também vai, porque Jesus disse que vai devolver as carnes para o povo. Vai devolver a carne para ressuscitar os filhos, quem obedeceu a palavra, para a ressurreição eterna e vida eterna. E dar corpos para vergonha e condenação eterna para os outros. Mas primeiro a pessoa vai para o sofrimento e espírito. Entendeu? Então aqueles que não se convertem do seu mau caminho, e se converter do seu mau caminho, o que é, irmãos? Não é você frequentar uma religião, não é você ir no púlpito e falar aceito Jesus de boca. Como que você prova que você aceitou Jesus? Com as suas obras. Não que a obra vá te dar salvação. Não, e é isso que as pessoas não entendem. Você é salvo por fé na obra que Cristo fez. Qual a obra que Cristo fez? Por você e por mim. Ele se deu a si mesmo, se entregou a sua vida para morrer no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Era pedido a minha morte e a sua morte. Aí Deus arrumou uma solução para enviar o filho dele para morrer no nosso lugar, para pagar a nossa pena, pagar o nosso pecado. Quando você crê nisso, que Jesus morreu para pagar o seu pecado, morreu por causa dos seus pecados e ressuscitou, e você crê nisso, você ressuscitou com ele, e é em espírito. Ainda você não ressuscitou em corpo porque você não morreu em corpo ainda. Mas você já é uma nova criatura. Então, aí o que acontece? Você, por gratidão, o Espírito Santo vai te levar a praticar as boas obras que não são suas, tá? É obra de Deus, que Deus preparou
antes da fundação do mundo, antes de você crer nele, antes de você nascer, certo? Já estava preparada as obras para você. Como assim, irmãos? Como assim, irmão? Como assim eu não existia? Mas Deus já te conhecia lá, entendeu? Então ele enviou você para esse mundo e ele já sabia que você ia crer nele. E ele sabe quem não vai crer também. E ele sabe, por isso que não é Deus que destina a pessoa para a perdição eterna, é a própria pessoa por falta de crer, porque ela não quer aceitar Jesus como seu Salvador. Então ela mesma que se condena. Aí o espírito maligno fica nela e é onde que elas praticam as maldades, onde ela deseja o mal para o outro. Então ela mesmo se autocondena. Então Deus já sabe quem vai se converter e quem não vai. A gente não sabe, por isso que Deus fala para a gente pregar a palavra. Porque a gente não sabe, de repente a gente prega para um que se converte, que se entrega para Jesus, entendeu? Não é ir numa igreja, é mudança de caráter, mudança de vida, restauração, ressurreição, entendeu? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ofensa. E aí Deus nos ressuscitou por meio da morte de Cristo e da ressurreição dele. Nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Entendeu? E a glória, quando Jesus vier da segunda vez, quando ele vier para ser glorificado, nós seremos glorificados e teremos corpos glorificados. Tanto os que já morreram para a ressurreição do corpo, porque nós ressuscitamos o espírito, tá? Mas nós vamos ressuscitar com o corpo depois que nós morremos, e aqueles que não morrer vai ter o corpo transformado. Isso é por fé. Por isso que muitos não creem nisso daí, porque não tem a fé verdadeira. Entendeu? Por isso que a gente prega aqui, não é para julgar a fé. Aí a outro fala, tá julgando minha fé. Não, então quem tá julgando a fé é Deus que tá julgando a sua fé. Porque Ele quer que você exerça a fé de uma forma bíblica. Exerça a fé verdadeira. O que é exercer a fé verdadeira? Você crê na palavra dele, da verdade. Você põe em prática a palavra da verdade. Você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fé não é acreditar que Deus vai te abençoar, vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar isso. Aí você pode ter fé também que você vai jogar na loteria e vai ganhar. Pronto, acabou. Ué, isso é fé. Ué, mas não é fé em Deus. Entendeu? Isso que as pessoas não entendem. A fé em Deus é uma fé bíblica. É uma fé de acordo com a palavra de Deus, meus irmãos. Entendeu? É nesse sentido. Tá? Então foi isso o vídeo que eu vim fazer aqui para nós sermos mais humildes. Entendeu? Reconhecer como nós estamos errados. Pedir para o Pai nos mostrar como estamos errados. Nos corrigir. Ter a humildade de pedir perdão para os irmãos. Tá? É lógico que se o irmão falar que você está errado e você conversar com Deus e Deus falar que você está certo, você não vai pedir perdão. Porque aí é o irmão malandro que quer, ele que quer se achar que está certo, quer que você peça perdão e ele quer te convencer que você está errado. Não, quem vai te falar se você está certo ou errado é Deus. Entendeu? Ele vai falar no seu coração, ele vai falar na leitura da palavra, ele vai falar movendo o irmão para você refletir. Você não vai acreditar no irmão de bate-pronto, você vai refletir. Deus vai falar na sua mente, vai falar, Fernando, o que a minha palavra te diz? Você vai lembrar, às vezes você não está lendo ela ali, mas você já leu. Então quando você erra, aí você errou. Aí Deus vai falar na sua mente, Fernando, o que a minha palavra te ensina? Aí você vai falar, puxa, é mesmo, eu fiz errado. O errado tô eu, não é o irmão. Aí você vai lá e peça perdão, entendeu? Porque o próprio Espírito, Jesus falou, o Espírito que eu enviar vai vos fazer lembrar de tudo que vos tenho dito. Entendeu? Quando você falhar, quando você errar, é o Espírito que te traz a memória, que te lembra. Você lembra daquilo que você leu lá, Fernando? Você fez errado, você fez contrário, então vá lá e se conserte, peça perdão. Entendeu? Por isso que a gente tem que aprender a se olhar de dentro para fora, a refletir, não se achar que só nós sabemos das coisas, não se achar que só nós estamos certos e os outros estão sempre errados. Entendeu? Por quê? Porque você só vai apontar o erro dos outros, você não vai reconhecer nunca o seu. Só você vai ser perfeito. Em todo tempo, só você é perfeito, só você está certo. Você nunca está errado, em nenhum momento, só os outros. Você é o sabe tudo, eu sou o sabe tudo. Não, irmãos, não é assim que funciona. Entendeu? É lógico que na vida tem quem tem mais conhecimento, quem tem menos.
É igual o cara que é cientista. Eu não vou discutir com o cientista coisa científica, porque ele estudou para aquilo. Como é que eu que não estudei vou querer saber mais do que ele? Só que eu tenho outros conhecimentos que ele não tem. Ué, de outras áreas. Entendeu? É a mesma coisa. Como que eu vou discutir um assunto com uma pessoa que tem mais entendimento daquele assunto e querer saber mais do que ela? Não tem como isso. Entendeu? Como que eu vou debater com o professor se eu sou aluno? Eu posso perguntar, tirar as dúvidas, falar, ó, eu acho que eu tô certo aqui, professor. Ou então eu não tô entendendo, você me explica? Aí ele vai explicar, aí você vai procurar entender. Certo? Mas você não pode se colocar como você é o sábio. Que você sabe mais que o professor. Certo? O professor também erra. Mas ele estudou para ser professor. Quando você estudar e for professor também, aí você combate com ele. Enquanto isso, você é aluno. Né? Aí é onde também tem os ziganos. Aí vem os pastores corruptos falar, não, você quer ensinar, eu tenho 40 anos de Bíblia. Meu, as coisas de Deus é diferente das coisas da terrena. Você aprende as coisas de Deus, não é por professor humano, você aprende pelo próprio professor, o próprio mestre. Os discípulos chamavam quem de mestre? E quem falou que há um só mestre? Há um só chamar de mestre. Porque há um só mestre de vocês. Jesus não está se referindo mestre de professor humano, ele está se referindo mestre de coisas espirituais. E é só um que é o mestre, que é Jesus. Certo? Então, as coisas espirituais a gente aprende direto de Deus, direto de Cristo. Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele dá dom. Não é um pastor que dá dom para ninguém. Não é um curso de teologia. A gente tem que saber separar as coisas espirituais das coisas terrenas, gente. A sabedoria humana da sabedoria espiritual. Uma é uma, outra é outra. Sabedoria espiritual você não adquire por estudo. Certo? Você adquire por dom de Deus. Certo? É dom que Deus dá a quem tem fé. Entendeu? Agora, a sabedoria humana já é outra. Você tem que estudar, tem que ir para a faculdade. Entendeu? É isso. Então, sejamos mais humildes, tá? É isso que eu vim falar nesse vídeo aqui, porque todos nós somos falhos, né? Então, a gente não pode ficar só apontando o erro dos outros e cometendo injustiça, né? Ficar falando só que os outros é errado. Procure você ser certo. Faça a sua parte, mesmo que você às vezes veja o erro dos outros e você às vezes é irmão, quer corrigir. Se ele não aceitar, deixa ele lá. Entrega na mão de Deus, faça a sua parte. E se ele te ter como injusto, sendo que você está sendo justo, entregue na mão de Deus. Deus vai mostrar para ele. E se ele não quiser se corrigir, Deus vai dar a paga para ele. Não que você tenha que desejar o mal que ele pague. Põe na mão de Deus que Deus age no mal. Deixa lá para Deus. Entendeu? E Deus vai cobrar dele. Entendeu? Se ele acha que ele está certo e continua fazendo injustiça, Deus vai cobrar. Pode ter certeza disso. Eu fico em paz, eu descanso no Senhor. Se a pessoa me comete injustiça, porque ela vai na conversa de outros que buzina na orelha dela, escuta a voz do diabo soprando ali, porque o diabo também usa pessoas, tá? Irmão Fernando, aí a pessoa vai e acredita. Não vai examinar nas escrituras, não vai perguntar para Deus se veio, aquela conversa veio de Deus, se eu sou mesmo falso, certo? Vai acreditar no que ouviu. Que nem, você vai repetir que nem papagaio que os outros falam. Você vai repetir o que a mídia fala, você vai repetir o que os governantes falam. E o que Deus fala na sua palavra? Não tem relevância? Mais é relevante o que os homens falam do que o que Deus fala? Tá vendo, irmãos? Como que é complicado? Irmãos, amo todos vocês, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração. E isso daqui é para orientar, tá? Não é para julgar ninguém, que eu mesmo tô acabando de falar, tá? Que eu sou... Paulo falava, dentre os pecadores eu sou dos piores, por isso achei misericórdia do Senhor. Porque ele se reconheceu pecador, se viu pecador precisando de um salvador. Porque ele era errado, entendeu? Eu sou errado. Entendeu? Eu preciso que Deus me direcione, que Cristo me direcione, que o Espírito Santo me direcione. Entendeu? Então, quem sou eu para julgar as pessoas? Você pode se julgar? Pode. As atitudes, as ações. E mesmo assim, você vai julgar também. Se a pessoa, você vê que a pessoa não aceita, aí você larga lá. Põe na mão do Pai. Entendeu? Mas você tem que julgar por quê? Como que você vai provar os espíritos?
para saber se ele veio de Deus ou não veio, se você não julgar as atitudes. Entendeu? Vou parar o vídeo aqui, tá, irmãos? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Beijo no coração, amo todos vocês, tá? Prove as minhas atitudes para ver se eu sou algo falso. Prove a minha conduta, o meu caminhar. Agora, quem não quer saber, sempre vai me odiar, sempre vai contra mim, sempre vai falar que eu sou falso, e isso não me abate não, tá? Porque Deus, o que importa é o que Deus pensa de mim, Ele me conhece, Ele conhece o meu coração. E Ele conhece o coração de cada um. Mesmo que umas pessoas falam assim, não, eu sou de Deus, eu sou verdadeiro. Deus está vendo. Deus está vendo, dentro de mim e dentro de qualquer outro. Então, não venha com fraudulência, não venha com engano, porque se engana a mim, às vezes nem a mim, porque graças a Deus o Espírito Santo me abre o olho. No começo eu posso me enganar, mas depois ele mostra quem é a pessoa. Então, você pode enganar os homens, enganar a si mesmo, mas a Deus ninguém engana, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, abraça o coração, que o Espírito Santo abra a mente de vocês, ilumine, que esse vídeo aqui é para isso, é para ajudar, tá? Não é para pôr ninguém para baixo, não é para tocar terror, não é para nada. É para auxiliar, tá bom, meus irmãos? Fique com Deus aí. Até a próxima.